Salve meus amigos do YouTube! Vamos seguir aqui, com o nosso módulo de Química Inorgânica. E pessoal, basicamente a gente já estudou tudo que a gente tem que saber sobre ácido, A gente vai resolver exercícios relacionados a rende. Já está começando a aparecer dentro do livro do ensino médio a teoria de Brostolori e a de Lewis, só que ainda não está abrangente, por isso que eu não coloquei nessa playlist. Mas eu prometo futuramente colocar uma playlist extra aí para a gente trabalhar bacana a teoria de Brostolori e a teoria de Lewis, que são as teorias que são utilizadas em nível superior, tá? Quando vocês entrarem, se vocês quiserem, fazer curso de Química, vocês vão estudar essa teoria, não a de Arrhenius, porque é uma teoria muito limitada. Então vem comigo aí. Então vamos aqui para a questão 24 da UERJ. Ela fala o seguinte: considere o seguinte composto. Então temos esse composto aqui. Ela fala: julgue como verdadeiro ou falso as afirmações. Então ele vai te dar 4 afirmações aqui e vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Então vamos analisar aqui. A primeira: o composto apresenta 3 hidrogênio ionizável. Vamos ver se tem 3 hidrogênio ionizável lá. Nós temos o quê? Um hidrogênio ionizável, 2 hidrogênio ionizável e só. Então ele não tem 3 hidrogênio ionizável, ele tem apenas 2. Esse aqui não é hidrogênio ionizável, por quê? Porque ele está ligado diretamente ao quê? Ao átomo central. Sempre em ácidos oxigenados, se você tiver o hidrogênio ligado diretamente ao átomo central, ele não é considerado hidrogênio ionizável. Então nós só temos apenas 2. Então a primeira alternativa ela é falsa. Tá? Ela é falsa. Segunda, o composto apresenta 4 ligações covalentes comuns e uma dativa. Então vamos lá, 4 covalentes comuns e uma ligação dativa. Temos o que? Quantos covalentes comuns? 1, 2, 3, 4, 5 e uma dativa, Tem essa aqui que eu vou colocar um D aqui, uma dativa. Então está errado, ele apresenta 5 covalentes comuns e uma ligação dativa. A questão falou que era apenas 4. Então está falso também esse aqui. O composto é um diácido? Sim, está correto. Diácido é aquele ácido que apresenta 2 hidrogênio ionizável. No caso, ele apresenta esses 2 aqui. Então, ele é um diácido. Está correto isso aí. E a última, o composto pertence a uma função orgânica? Não, pessoal. Não é função orgânica. É função inorgânica, já que ele é um ácido. Ele é um ácido oxigenado. Então, não é função orgânica, é função inorgânica. Então, essa aqui também é falsa. Então, a sequência é falso, falso, verdadeiro, falso. Quem se encaixa dentro desse quesito é o quê? A letra B de bola, que é falso, falso, verdadeiro, falso. O resto está completamente errado. Então, uma questão aí bem simples mesmo, só de lembrar de alguns conceitos básicos que a gente estudou. Vamos seguir aqui. Questão 25. Escreva a forma estrutural do H3PO2, sabendo que se trata de um monoácido. Essa característica aqui é importante, pessoal. Monoácido significa que ele tem apenas o quê? Um hidrogênio ionizável. Então, dos 3 hidrogênios que ele tem, 2 desses hidrogênios estão ligados diretamente ao átomo central e apenas um está ligado ao oxigênio. Então, é assim que você deve fazer a estrutura, pensando nisso. Então, como eu começo? Pego o átomo central, que é o fósforo, coloco o fósforo aqui. Aí, vamos fazer a forma estrutural, que eu vou fazer ela bem plana, tá? Vocês podem encontrar de outras formas aí no livro, mas eu vou fazer ela bem plana aqui. Já que ele é um monoácido, então ele tem um hidrogênio ionizável, ou seja, ele tem com o oxigênio ligado apenas um hidrogênio. Então você pode colocar aqui. Os outros 2 hidrogênios deles não são ionizáveis, então eles estão ligados diretamente ao quê? Ao átomo central. Então posso colocar um hidrogênio não ionizável para cá e mais um hidrogênio não ionizável para cá. Aí está faltando o quê? Já foi os 3 hidrogênios, um oxigênio, está faltando outro oxigênio, então coloca um oxigênio para cá. E a gente sabe que o oxigênio tem que fazer dupla ligação, então coloca aqui uma dupla. Vocês podem encontrar, pessoal, também aqui uma ligação dativa em vez de dupla, tá? Mas essa questão da dativa está sendo meio que deixada de fora da química, porque a ligação dativa nada mais é do que uma ligação covalente, mas que um átomo manda um par de elétrons para o outro. Então, a mais correta hoje é essa do que essa assim com a setinha para cima, que vocês podem encontrar por aí. Então, essa aí é a forma estrutural do H3PO2, tá? Essa dica aqui foi essencial para resolver a questão. Ele é um monoácido, ou seja, ele só tem um hidrogênio ionizado, que está ligado aqui ao oxigênio. Tudo bem? Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, então você tem ali alguns ácidos, com o seu grau de ionização. Ela fala: podemos concluir que o ácido mais forte é
Então uma questão aqui que é uma questão que é impossível de errar. Por quê? Como eu falei para vocês, os ácidos são classificados de acordo com o seu grau de ionização. Nós temos ácidos fracos, ácidos moderados e ácidos fortes. Os ácidos fortes são aqueles que têm um grau de ionização acima de 50%. E o ácido mais forte é aquele que mais se aproxima o quê? De 100%. Então, se você analisar o ácido fluorídrico, tem 8%, o ácido clorídrico 92%, o ácido cianídrico 0,08%, o ácido fúrico 61%, o ácido fosfórico 27%. Quem tem o maior grau de ionização aqui é o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é o ácido mais forte. Então, resposta B de bola. Questão aí muito, muito fácil. Questão 27 da EEM de São Paulo. Tem-se os três ácidos e os valores da tabela que foram obtidos dissolvendo-se em água a temperatura constante. Então ali você tem o ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? Ali está dizendo ali que o ácido sulfídrico tem de 10 moléculas dissolvidas, uma apenas ionizou. Do ácido sulfúrico de 3 moléculas dissolvidas, 2 ionizaram. E do ácido nítrico de 10 moléculas dissolvidas, apenas 8 ionizavam. Aí ele pede, calcule o grau de ionização para cada ácido e coloque em ordem crescente sua força de ionização. Então vamos calcular, que é bem simples. Para fazer o cálculo do grau de ionização, a gente pega o quê? O número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas não ionizadas. Fez o cálculo, fez a divisão, pega esse resultado, multiplica por 100% para você ter em porcentagem. Então, para o ácido sulfídrico, a gente tem o quê? Uma molécula ionizada dividido pelo número total de moléculas, 1 dividido para 10 é igual a 0,1. 0,1 vezes 6% é igual a 10%. Então, o grau de ionização do ácido sulfídrico é 10%. No segundo caso, para o ácido sulfúrico, a gente tem o quê? O total de moléculas ionizadas foram 2, do total de 3. Então, 2 dividido para 3 dá 0,66 vezes 6%, isso dá 66%. Tudo bem? E agora, para o ácido nítrico, a gente tem o quê? 8 moléculas ionizadas, um total de 10. Então, 8 dividido para 10 dá 0,8. 0,8 vezes 100% dá igual a 80%. Então, esses são os graus de ionização. Agora, ele pede para que você coloque em ordem crescente de força iônica. Ordem crescente é do quê? Do menor para o maior. Então, ficaria assim sua resposta. Começando com o ácido sulfídrico, que é menor do que o ácido sulfúrico, que é menor do que do ácido nítrico, que apresenta o maior grau de ionização. Então, uma questão aí muito simples, bastava fazer o cálculo do grau de ionização e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Tudo bem? Questão 28 aqui, escreva a fórmula estrutural do HClO4, sabendo que ele é um monoácido. Essa informação é essencial, pessoal. Que ele é um monoácido, significa que ele só tem um hidrogênio ionizável, ele só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, quando a gente está trabalhando com ácidos oxigenados. Então ele tem apenas uma hidroxila, vamos dizer assim. Então vamos lá, pega o átomo central, que é o cloro, coloca o átomo central aqui. Aí você pode colocar a hidroxila para cá, né? Já que ele é um monoácido, ele tem um hidrogênio ionizável aí. E agora você já colocou o hidrogênio, colocou o cloro, ainda falta 3 oxigênios. Então coloca cada oxigênio em cada canto do cloro. E lembrando, claro, né, que o oxigênio quer fazer dupla ligação. Então coloca dupla aqui, dupla aqui, dupla aqui. Essa é a fórmula estrutural do HClO4. Vocês podem também encontrar aí pela internet a forma mais simples, que é quando ele coloca ligação dativa em vez de ligação dupla. Só como eu falei para vocês até na videoaula anterior, a ligação dativa nada mais é do que uma ligação covalente. Então hoje está mais correto você representar a ligação dativa com uma covalente mesmo, do que aquela seta assim indicando para cima, tudo bem? Se você encontrar essa seta indicando para cima, sabe que é a ligação covalente dativa, mas hoje se usa mais mesmo a ligação covalente normal. Então essa aí é a forma estrutural do HClO4, bem fácil, bem fácil. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, admitindo-se 100% de ionização para o ácido clorídrico em solução diluída, pode-se afirmar que essa solução não contém a espécie o quê? Então, pessoal, ele está dizendo que o ácido clorídrico se dissolveu, quer dizer, se ionizou 100%. E ele está falando que dessa ionização vai existir algumas espécies químicas, só que existe uma que não vai
existir. Qual é delas? O HCl, a hidroxila, o hidrônio, a água ou o Cl-. Pessoal, se a ionização do HCl foi 100%, você vai ter HCl. Quando é jogado em água, ele vai formar o H+, mais o Cl-. Então, o que não existe, pessoal? Está jogado aqui em água. O que não existe quando ele é jogado em água? Não existe o HCl. Por quê? Já que a ionização foi 100%, não existe nenhuma molécula de HCl mais em água. Só existe H+ e Cl-. Por isso que a resposta é letra A de amor. Agora, pessoal, por que aqui as outras alternativas elas contêm? A hidroxila vem da onde? Pessoal, a hidroxila vem da água. A gente sabe que a água ela também se auto-ioniza. A água se auto-ioniza, formando o H+, mais a hidroxila. Tudo bem? Ou, pessoal, vocês podem, em vez do H+, vocês podem colocar o hidrônio, tudo bem? Que é mais comumente utilizado hoje, que é mais correto, né? Em vez do H+, o hidrônio. Então, você tem moléculas de água, você tem o hidrônio e você tem hidroxila. A única coisa que você não tem é o quê? O HCl, porque ele foi completamente ionizado. O Cl- você tem ali, a água você tem aqui, e o hidrônio você tem aqui, né? Que é a mesma coisa do H+, e a hidroxila você tem aqui. Então, realmente, a resposta aí é A de amor. Da UESP fala o seguinte: sejam os ácidos relacionados a seguir com os seus respectivos graus de ionização em porcentagem. Então, você tem aqui alguns ácidos, né? E cada ácido tem o seu grau de porcentagem. Ela fala, assinale a afirmativa correta. Ele vai te dar algumas afirmações sobre esses ácidos aí, e quer que você encontre a correta. Então, vamos analisar cada uma delas. Letra A. O ácido fosfórico é mais forte que o ácido sulfúrico. Vamos analisar o seu grau de ionização. Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, o ácido fosfórico, cadê o ácido fosfórico? Está bem aqui. O grau de ionização dele é 27, olha, o ácido fosfórico. E o ácido sulfúrico tem grau de ionização o quê? Tem 61 de grau de ionização, então essa aqui está errada. Se fosse ao contrário, estaria certo. O ácido sulfúrico ele é mais forte que o ácido fosfórico, não o contrário como está aqui. Então, essa aqui está errada. Letra B. O ácido nítrico é um ácido moderado. Ácido moderado é aquele que apresenta o seu grau de ionização maior do que 5% e menor do que 50%. Então, vamos ver aqui o ácido nítrico. O ácido nítrico não é um ácido moderado, pessoal. Ele tem 92% de grau de ionização. Então, ele é um ácido forte, não é um ácido moderado. Então, está errado também. Letra C. O HClO4 é mais fraco que o ácido nítrico. Vamos ver aqui, o HClO4. O HClO4 está bem aqui, tem um grau de ionização igual a 27%, enquanto o ácido nítrico tem 92%, também está errado. Na verdade, o HClO4 é mais forte que o ácido nítrico, não mais fraco. Letra D, o ácido fosfórico é um ácido forte, vamos ver aqui, o H3PO4. H3PO4 está bem aqui, ele tem um grau de ionização igual a 27%, está errado também. Por quê? 27% está na faixa de ácido moderado, não de ácido forte. Então, a resposta, por exclusão, é a letra E de estudar. O ácido bórico é um ácido fraco. O ácido bórico tem essa porcentagem aqui ó, de 0,025%. Quando a gente tem até 5% é considerado o quê? Um ácido fraco. Então, o ácido bórico é. Então, a resposta, letra E de estudar. Agora, vamos para a questão 31 aqui, que é a questão da PUC de Minas Gerais. Ela fala: a tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, tem 4 ácidos aqui com aplicações e características. E a questão vai pedir que tu dê do nome do ácido com a sua aplicação, qual ácido que a gente tem na química, devido à sua fórmula molecular. Então, vamos lá. Ácido muriático, ele é usado como lá dentro da limpeza doméstica e peças metálicas de decapagem. Bem, pessoal, o ácido muriático é o que a gente chama na química de ácido clorídrico também. O ácido muriático, na verdade, é o ácido clorídrico impuro, muito usado em limpezas. Os moradores de casa conhecem muito bem ele. Então, o HCl é a primeira resposta ali. Ácido fosfórico usado como acidulante em refrigerante, balas e goma de mascar. O ácido fosfórico, a gente já está careca de saber que é o H3PO4, uma fórmula
molecular já bem conhecida da gente tanto fazer exercício. O ácido fúrico ele é usado como desidratante, também em solução de bateria. O ácido fúrico também é talvez um dos ácidos mais conhecidos da química, é o H2SO4. E o último, ácido nítrico, usado na indústria de explosivos e corantes. O ácido nítrico é o famoso HNO3, tudo bem? Então a gente tem que achar o que é essa sequência aí como resposta. Vamos lá? HCl, ok, H3PO4, H2SO3, HNO3, ok. Resposta A de amor. O resto está completamente incorreto. E aparecem alguns ácidos aí que não batem com a nossa fórmula molecular ali. Tudo bem? Bem fácil a questão aí. Uma pergunta aqui do USJT São Paulo. O ácido cianítrico é um gás de ação venenosa mais rápido que se conhece. Uma concentração de 0,1 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos Estados Americanos do Norte, que adota a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi o seu descobridor, Carl E. Scherler, que morreu ao deixar cair um vidro contendo a solução de ácido cianítrico, cuja fórmula molecular é... Então ele deu toda essa enrolação só para pedir o quê? A fórmula molecular do ácido cianítrico. Se o nome é cianítrico, terminou com hídrico, ele é um ácido o quê, pessoal? Ele é um hidrácido. O hidrácido a gente tem o quê? O hidrogênio. E o nome está bem aqui, ciano. Ciano é o que a gente chama na química de CN, né? O nosso grupo CN. Então a fórmula é HCN. Então, a letra A não tem, a letra B é a nossa resposta. Os outros estão completamente incorretos. Então, uma questão aí que ele deu uma enrolada para fazer uma pergunta, na verdade, bem fácil. Questão 33 da FUNVEST de São Paulo. Na letra A, ela pergunta: qual o nome do produto de uso doméstico que contém o ácido acético? O ácido acético é um ácido orgânico. Quem contém ele, pessoal, de uso doméstico na nossa casa é o vinagre, né? O vinagre contém lá o ácido acético dentro da sua composição lá. Na letra B, indique quantas espécies químicas e um molécula existem em uma solução aquosa de ácido acético. Bem, galera, o ácido acético ele é um ácido fraco. Todos os ácidos orgânicos, na verdade, são ácido fraco. Significa que quando ele jogar em água, ele não vai sofrer o processo de ionização perfeita, tá? A ionização dele vai ser parcial. Então, o que você vai encontrar quando jogar o ácido acético em água? Você vai encontrar água, né? Logicamente. Você vai encontrar o ácido acético, várias e várias moléculas de ácido acético que não vão ionizar, tudo bem? Você vai encontrar algumas que ionizaram e perderam o seu H+, tudo bem? Os ácidos orgânicos, eles perdem o último hidrogênio que vai estar na fórmula aqui. É assim que a gente representa eles. Então, ele perdendo ficou com carga negativa e perdeu o hidrogênio que formou o hidrônio ou H+, aí. Então, isso que você vai encontrar. Você vai encontrar ele inteiro porque ele não é um ácido forte, ele é um ácido fraco. Então, quando você tem um ácido fraco, quando ele jogar em água, ele não vai sofrer o processo de ionização completa. Tudo bem? Então, essa deve ser a sua resposta no item B da questão 33. Questão 34 da Marquense de São Paulo, ela te dá essa reação química aí, né, onde você tem o ácido fosfórico reagindo com 3 moléculas de água, formando 3 hidrônio, também que a gente chama de hidroxônio, e o grupo fosfato. Aí ele fala, a equação acima representa o quê? Letra A, uma dissociação iônica? Não, pessoal. Por que não é uma dissociação iônica? Porque aqui é uma substância molecular. Substâncias moleculares fazem o quê? É o processo de ionização quando elas são jogadas em água, não dissociação iônica. A dissociação iônica são para compostos iônicos, entendeu? Então não tem nada a ver isso aqui. B, que tem um diácido como reagente também está errado. Por quê? Já que ele perdeu 3 hidrogênios ionizáveis, formou 3 hidroxônio, hidrônio, ou hidrogênio positivo, como a gente costuma dizer também, significa que ele é um triácido. Se ele tivesse formado só 2, ele era diácido. Mas como ele formou 3, ele é tri. Então não é a B. Letra C. A equação representa uma reação de ionização total, formando cátio e hidroxônio. Está corretíssimo, tá? É exatamente isso. Ela mostra uma ionização total do ácido fosfórico aqui, onde ele perde os 3 hidrogênios ionizáveis dele e forma o cátio hidroxônio, que é isso aqui, ó.
A gente também chama de hidrônio para esse CAT formado, além de hidroxônio. É outro nome aí que tem mais feio. Tá? A letra D fala de ionização produzido ânion fosfeto. Não, pessoal. Está errado porque o ânion aqui é fosfato, não é fosfeto. Tudo bem? Fosfeto é outro ânion. POH3- é o fosfato. Então, por isso que está errado aqui. A letra E, que na ionização total produz um ânion monovalente. O ânion formado não é monovalente, mas ele é trivalente. Você tem 3 cargas negativas aqui. Então, é por isso que essa aqui está errada também. Então, resposta aí, C de coração. Uma questão discursiva da FUNESP, ela pergunta: verifica-se experimentalmente que tanto a água como o ácido nítrico puros são mal condutores de eletricidade. Observa-se também que uma solução de ácido nítrico em água é boa condutora de eletricidade. Explique essas observações experimentais. Muito simples. Quando eu falei para vocês lá que as substâncias, compostos moleculares, quando puro, eles não conduzem eletricidade, é uma característica deles. Agora, quando você pega um composto ou uma substância molecular e joga em água, essa substância vai sofrer o processo, algumas, né, vai sofrer o processo de ionização, onde a água vai quebrar uma ligação covalente, vai quebrar a ligação que existe lá entre aqueles hidrogênio ionizáveis que a gente tem naquela estrutura. E com isso ela vai formar íons. E quando houver formação de íons em solução, vai haver aqui a condução de corrente elétrica. Você deve colocar de uma forma mais ou menos assim. Então, tanto a água como o ácido nítrico são compostos moleculares, o que justifica o fato de eles serem mal condutores de corrente elétrica quando puro. No entanto, quando você dissolve o ácido nítrico em água, ocorre o processo de ionização, onde o ácido nítrico vai perder o H, vai formar o H+, e o ânion NO3-. E os íons produzidos são responsáveis pela boa condutividade elétrica de solução. Então você deve colocar uma resposta mais ou menos nesse padrão aí. Tá, galera? Aí. Questão 36 da Marquense de São Paulo. Ela fala: o ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de elementos químicos diferentes é. Essa é uma questão que tem um pouquinho de grau de dificuldade. Devido ao quê? Devido a isso aqui, pessoal, porque você vai ter, querendo ou não, formar a estrutura plana desses ácidos aí. Mas antes você pode eliminar 3 desses ácidos. Por quê? Primeira coisa, o ácido ele é um oxiácido. Oxi vem de oxigênio, então tem que ter oxigênio na estrutura do ácido. Você observa que aqui tem H2S, então não tem oxigênio, então não pode ser a letra A. Você observa na letra C a mesma coisa, HCN, não tem oxigênio, então não pode ser a letra C. E na letra E, pessoal, você elimina por quê? Porque ele é um diácido. Para ser diácido, no mínimo, você precisa ter o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. Aqui você só tem um. Então, no máximo, que ele poderia ser monoácido. Então, você elimina por esse critério. Agora, galera, o que pega é o seguinte. Tanto a B quanto a D são oxiácidos. Um vai ser diácido, outro não vai ser. E os dois são formados por átomos de 3 elementos químicos diferentes, que são hidrogênio, fósforo, oxigênio, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Aí ficou um empate, né, galera? Quem é desses dois diácidos? Aí não tem jeito, você ou vai ter que lembrar desses caras lá naquela classificação que a gente fez lá sobre monoácido, diácido, triácido, tetrácido, ou você vai ter que fazer a forma estrutural. No caso aqui eu vou fazer a forma estrutural para vocês. A forma estrutural desse ácido aqui, galera, é assim. A gente tem o oxigênio ligado aos átomos de fósforo. E cada fósforo forma aqui uma hidroxila para cá, outra hidroxila para cá. Ali você também forma um oxigênio fazendo dupla com o fósforo. E assim o que? Você vai repetir a mesma estrutura para esse átomo aqui. Uma hidroxila para cá. É uma estrutura aí de oxiácido um pouco complexa, né? Como eu falei para vocês, não é fácil fazer uma estrutura de oxiácido. O oxigênio para cá. E aqui você também forma uma hidroxila. Então, galera, ele é um diácido e a resposta é não. Por que ele não é um diácido? Porque ele é um tetrácido. A gente tem o quê? Um oxigênio e um hidrogênio ionizável, desculpa. 2 hidrogênio ionizável. 3 hidrogênio ionizável. 4 hidrogênio ionizável. Então, essa não é a resposta. A resposta é a letra D de doido. A letra D vai ser o nosso diácido, que ele é um tetrácido. Ele tem 4 hidrogênio ionizável. Como a estrutura desse ácido aí, ele é mais simples, tá? Você tem o quê? O enxofre, o átomo central, ligado a uma hidroxila.
ligado a outra hidroxila e fazendo uma dupla com o oxigênio que está faltando. Então essa é a estrutura desse ácido. Então você observa que ele sim é o quê? Um diácido. Temos um hidrogênio ionizável aqui e o outro hidrogênio ionizável aqui. Então resposta letra D de 2. Ela se tornou um pouco difícil pelo fato de, se você não lembrar lá da classificação, você ia ter que fazer a forma estrutural desses oxiácidos. Não é fácil fazer forma estrutural de oxiácidos para você poder matar qual seria a resposta correta. Então resposta letra D de doido. Questão 37 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela fala: o vinagre é uma solução aquosa diluída que contém o ácido acético ionizado. As fórmulas moleculares estrutural desse ácido estão representadas abaixo. Então você tem aqui a fórmula molecular, que ele tem 4 hidrogênios, 2 carbonos e 2 oxigênios, e aí aqui está a sua fórmula estrutural. Aí ele fala: o segundo membro da equação química, que representa corretamente a ionização do ácido acético para a segunda alternativa, é... Então ele está te dando o ácido, quer que você o quê? Ionize esse ácido. Para ionizar, você tem que saber quantos hidrogênio ionizável há. Esse aqui é hidrogênio ionizável? Não. Porque não é, pessoal, nem esse e nem esse. Porque esses hidrogênios estão ligados diretamente ao átomo central. Sempre que hidrogênio estiver ligado diretamente ao átomo central, não é hidrogênio ionizável. Tudo bem? O único que é hidrogênio ionizável é esse aqui. Então, quando jogarem água, o vinagre vai formar apenas o quê? Um H+, tá bom? Vai formar um H+, e mais o que sobrou aí, galera. Sobrou toda a resto da estrutura lá, que vai ser o quê? Você tinha 4 hidrogênio, formou um H+, então ficou com H3, C2, O2, e a carga. Se você tem uma carga positiva, você vai ter uma carga negativa. Então, isso que vai estar do lado direito da equação, na ionização do ácido acético. E a resposta que melhor descreve aqui é a letra A de amor. As outras estão completamente erradas, sabe por quê? Porque aqui nós temos 2, 3 e 4 hidrogênio ionizável, mas aqui a gente só tem 1. Então não tem como ser esses 4, 3, 2, só se fosse mais de hidrogênio ionizável na estrutura, mas isso não é o que está aqui representado. Então resposta letra A de amor mesmo. Aqui da UVV de Minas Gerais, observe a seguinte estrutura química seguinte. Então temos a estrutura aqui. O nome do composto representado acima é... Galera, é muito simples, né? A gente tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3. Então é H3. Para fazer a fórmula molecular aqui, H3. P, um fósforo. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. O4. Quem é o H3PO4 que eu estudei com vocês? É o ácido fosfórico, tá bom? É interessante, vou até dar uma revisão aqui. H3PO4. H3PO3, então temos essa outra variedade aqui. E temos também o H3PO2, tá bom? H3PO2. Esse aqui é o ácido fosfórico. Esse aqui é o ácido fosforoso. E esse aqui é o ácido hipofosforoso, tá bom? Então, esse aqui no caso é o nosso ácido fosfórico. E quem é que está como fosfórico aqui? É a resposta E de estudar, ácido fosfórico. Então, galera, ácido fosfórico, ácido fosforoso, ácido hipofosforoso, tá bom? Só para dar uma relembrada na questão da nomenclatura que a gente estudou lá. Questão 39 da UFPB, ela diz: os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação era comum usar-se água boricada. A água boricada é uma solução aquosa que contém o ácido bórico para fazer a asepsia do seio da mãe. Para a limpeza mais forte da casa, emprega-se o ácido muriático, que é uma solução aquosa de ácido clorídrico. Nos refrigerantes, encontra-se o ácido carbônico, e no ovo podre, o mau cheiro é devido à presença do ácido sulfídrico. Estes ácidos podem ser representados respectivamente pela seguinte forma molecular. Então vamos lá, ele te deu alguns ácidos aí e pede a forma molecular deles. Muito simples a questão, né? O ácido bórico, galera, como mostrei para vocês lá na questão de nomenclatura, o ácido bórico é o tão famoso H3PO3, BO3, tá bom? Ácido bórico, H3BO3. Tá, o outro ácido que aparece aí, o ácido muriático, bem conhecido, o HCl, né? Bem conhecido. Então, HCl. O outro ácido aí, o ácido carbônico. O ácido carbônico é o tão famoso H2CO3.
tá bom? H2CO3, que é a forma molecular do ácido carbônico. O outro ácido que aparece é o ácido sulfídrico, que é o H2S, né? Bem conhecido também aí da gente, tanto de fazer exercício. Então, tem que procurar uma resposta que bata com isso. A letra A está errado bem aqui o ácido carbônico, era para ser 3, então tá fora. A letra B está aqui, tem 2 hidrogênios, na verdade são 3 no ácido bórico. Aqui está certo, aqui não, o HCl não é essa estrutura. Aqui temos apenas 2 hidrogênio no ácido bórico, está errado. E aqui temos 3, ok, HCl, gás carbônico e ácido sulfídrico, ok. Então essa aqui é a resposta. Resposta E de estudar. Então é uma questão aí simplesmente de lembrar a forma molecular dos principais ácidos que a gente trabalha aí, muito simples mesmo. Então vamos agora para a questão 40, que é um pouquinho grande, mas a pergunta também é bem simples. Questão aí da Univale de Santa Catarina. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contrato entre vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e o isóxido de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por indústria de veículos e usado em usinas termoelétricas, movidas a carvão e a óleo. O isóxido de nitrogênio por automóvel e fertilizante, ambos reagem com o vapor da água, originando respectivamente os ácidos sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses elementos se precipitam na forma de chuva, neve, orvalho ou geada, na chamada chuva ácida. Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamento e a degradação das plantas, solos e lagos. Contato com os ácidos é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doença respiratória. A forma dos ácidos citada no texto repetidamente são. Então, uma questão aí bem típica do Enem, né? Apesar de ser da Univale, é uma questão que enrola para fazer uma pergunta bem simples. Então, desses ácidos aqui, o ácido foroso, o ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, ela só pede o quê? A fórmula molecular deles. Então, tranquilo, galera. O ácido sulfuroso é o tão famoso H2SO3, tá bom? Cuidado para não confundir com o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem um oxigênio a mais, é H2SO4, tá bom? Aqui o ácido sulfuroso tem um oxigênio a menos. O outro ácido seguido, o ácido sulfídrico, que a gente acabou de ver no exercício anterior, que é o H2S, tá? O ácido sulfídrico, H2S. O outro é o ácido sulfúrico, agora sim, H2S, H2SO4, tá bom? O ácido sulfúrico, talvez dos ácidos mais conhecidos aí. E o último é o ácido nítrico. O ácido nítrico a gente tem apenas um hidrogênio ligado ao NO3, tá bom? Então essa aí é a fórmula dos ácidos que foram citados na questão. Então vamos analisar. Primeiro tem que ser essa ordem aqui, a letra A está eliminada, porque ela colocou o sulfídrico primeiro. A letra B, ok, só que ela colocou como segundo o ácido sulfúrico, o segundo é o ácido sulfídrico, está errado. A C está errada porque está faltando um hidrogênio aqui, e tem um oxigênio a mais do que o ácido sulfuroso precisa, então está errado. A D começa com o ácido nítrico em vez do sulfuroso, está errado. E a letra E é a nossa resposta, tá bom? Então a resposta é a letra E. Temos aqui o ácido sulfuroso, o ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, com as suas respectivas fórmulas moleculares. Então tudo está encaixado certinho na letra E de estudar. Então, galera, a última questão aqui para a gente encerrar as nossas questões de ácidos, né? Uma questão da PUC do Paraná. Uma questão bem parecida com a aula passada, né? Ela dá a forma estrutural e ela pede que tipo de ácido é esse. Até vamos usar essa questão de novo para fazer uma outra relembração lá da questão nomenclatura. A gente tem o H3PO4, né? Dos principais aí que a gente tem do oxigênio. Temos o H3PO3, tá bom? E nós temos o H3PO2, são as três formas aí principais que a gente tem sobre os ácidos, tem como principal elemento central o fósforo, tá bom? Então esse aqui é quem? Você tem 1, 2, 3 hidrogênios, 1, 2, 3 oxigênio e um fósforo, é o segundo aqui. Como a gente sabe, o H3PO4 é o ácido fosfórico, o H3PO3 é o ácido fosforoso e o H3PO2 é o ácido hipofosforoso. Então vamos repetir: H3PO4, ácido fosfórico, H3PO3, ácido fosforoso,
H3PO2, ácido hipofosforoso. Então, no caso aqui, como é H3PO3, é o ácido fosforoso. Então, resposta C de coração.